Bem-vindo a mais um vídeo. Nessa grande fase, de preparação dos dados, nós falaremos agora da etapa de redução dos dados. Ela é uma das últimas etapas, não necessariamente a última. Pode ocorrer que durante o processo de preparação, mesmo nas outras etapas, você já identifique dados que você não vai precisar, tá? Essa etapa de redução de dados, ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque você precisa ter em mente que tudo que você deixar dentro da carga de dados vai pesar dentro do seu produto de análise, vai tornar o seu produto mais lento, mais difícil de manter, mais difícil de compreender. Então, você tem que sempre fazer esse julgamento e, ao final do processo de preparação dos dados, avaliar o que realmente vai permanecer. Aquilo que vai permanecer são os dados que se mostraram relevantes para a análise que você vai produzir. Todos os demais você pode descartar, porque num determinado momento, que se eles se tornarem importantes, rapidamente você vai conseguir trazê-los de volta, já que as ferramentas analíticas elas guardam essas rotinas, você apenas faz pequenos ajustes, trazendo de volta alguma outra variável que você havia descartado. Ok? Então pense nisso com carinho e sempre tire do seu produto de dados aquilo que não presta, aquilo que não tem utilidade. Lembre-se, menos é mais. Tá? Quanto mais objetivo, mais claro, mais leve, mais rápido a sua análise ela for no momento da interatividade ali do seu cliente, do seu usuário ou sua mesmo, diante do seu dia a dia, melhor será o resultado. Ok? Para compreendermos o que nós podemos fazer nesse contexto de redução de dados, basicamente nós temos duas tarefas de redução de dados. E ela consiste em reduzir dimensão e reduzir volume de dados. Ok? Essas são as duas coisas principais e sempre com esse foco. Olha, tirar tudo que é irrelevante para a análise de dados. Veja aqui um exemplo. Ao olhar essa pequena tabela, essas linhas, algumas eu marquei em vermelho, que são linhas que não vão ter utilidade para mim durante a minha análise. Por exemplo, eu percebi que eu tenho a linha 1 e a linha 2 que são a mesma pessoa. Eu preciso de uma delas, então eu vou manter a linha 1. A outra eu vou eliminar, eu vou reduzir esse volume, porque eu não vou precisar dessa linha. A linha 04 ali, eu vou também eliminar, porque é um cadastro com um erro muito grande ali de data, de idade. Pô, essa linha não vai contribuir muito, então eu vou eliminá-la, não preciso dela. É uma decisão pessoal, baseada num contexto, tá? Cada um de vocês vai ter contexto específico que você vai tomar essa decisão. O importante é que você saiba o porquê você está fazendo isso, tá? Assim como o Carlos Souza ali, eu decidi, por exemplo, que vou eliminar também aquele cadastro, porque parece estar com muitos erros, é uma linha muito inconsistente. Desde o sexo, o salário, não tem nada ali funcionando direito, idade, está tudo inconsistente. Então, essa linha também, eu vi que ela não vai ser útil na minha análise, eu estou removendo, tá? Essa redução de linhas, é o que nós chamamos de redução de volume, tá? Eu vou reduzir no volume de registros. Então, quando alguém fala, olha, reduzir o volume, diminuindo a quantidade de linhas, a quantidade de observações. Agora, a coluna CEP é uma coluna também que eu vi que eu não vou precisar na minha análise, a qualidade dela não é interessante, então eu vou remover a linha. Essa remoção vou remover a coluna inteira. Essa remoção de coluna é chamada de remoção de atributo, tá? Então, vejam. A redução de dados, então, ela pode acontecer dessas duas formas, redução do número de atributos ou colunas. Em geral, você faz o quê? Na redução de atributo, você tira uma variável coluna do modelo, por quê? Porque ela é desnecessária ou porque, às vezes, você já tem uma outra que você criou que é útil. Por exemplo, imagina que você tivesse o nome de todos os produtos, e aí você já classificou por categoria e a sua análise você já agregou. Então, você já não precisa daquelas linhas com os nomes dos produtos, Então, você pode tirar, Imagina que você fez um cálculo ali, criou uma faixa de idade e você não vai querer trabalhar a idade, Você vai querer trabalhar a faixa de idade. Então, você já pode descartar o atributo idade, porque você já tem a faixa de idade devidamente obtida, tá? E assim por diante. E atributos com graves problemas de qualidade, você também pode decidir, às vezes, remover, porque ele só vai prejudicar, não vai agregar valor na análise de dados. Mas todas essas decisões têm que ser conscientes, ok? Já na redução do número de registro ou redução de volume, você vai ter que fazer isso baseado no seu conhecimento de negócio, o impacto daquilo na sua análise.
Imagina que você tem ali um cadastro de servidores, um cadastro de colaboradores com todo mundo que já passou pela organização. Mas você está querendo fazer uma política de salário para os que estão agora. Então pode ser que um dos filtros seu é todo mundo que está inativo, eu vou descartar. Porque eu quero fazer uma análise com quem está trabalhando na organização no momento. E assim por diante. Então, essa redução de volume você pode fazer conforme achar melhor, de acordo com a sua experiência, de acordo com o contexto de negócio. Tá bom? Ou, caso você tenha um volume muito grande, você tem lá 1 bilhão de linhas e você não tem capacidade de processar isso, você pode usar uma amostragem. Então eu vou lá, escolho aleatoriamente uma amostragem que seja representativa e faço minha análise em cima de uma amostra, não em cima de 1 bilhão de linhas, 1 trilhão de linhas. Então outra escolha que você pode fazer. Pode ser uma amostra aleatória ou uma amostra estratificada, que são duas técnicas diferentes de amostragens em estatística, tá? Como também amostras orientadas por conhecimento especializado, né? Não, alguém que conhece o contexto fala, não, seleciona 1000 registros desse tipo aqui, mais 1000 daquele conjunto ali, mais tantos. Essa experiência pode ser útil sim na hora de você selecionar e reduzir o volume para que você possa alcançar o resultado adequado sem ter que processar horas, né? Ou deixar um produto muito lento e sobrecarregado. Mas você tem que ter consciência de estar fazendo isso com muita segurança, ok? Então, neste momento, a gente finaliza essa, é a última etapa, né, do processo de preparação dos dados. Então, nós esperamos que esse conhecimento teórico possa te ajudar na hora de você, né, tratar os seus dados, lembrar dessas diferentes técnicas, diferentes tarefas que você pode executar, de modo a garantir que essa etapa, que é uma das mais difíceis, mas também, né, é uma das mais importantes, a preparação dos dados, ou chamado pré-processamento de dados, você tenha condições de fazê-lo com bastante técnica, com bastante conhecimento, com bastante segurança. Tá bom? Meu muito obrigado. A gente se vê aí no próximo vídeo, né? E você vai ter a chance de pôr a mão na massa e nós vamos fazer muitas dessas tarefas juntos, ok? Até daqui a pouquinho.